a gente fala que o presbiterianismo é uma forma diferente de cristianismo, né? Cristo não morreu por todo o mundo, morreu por um grupo específico de pessoas que Deus resolveu salvar. Agora, uma pergunta que a gente faz é o seguinte: por que essa insistência, né, sobre a doutrina do livre-arbítrio, sobre a doutrina da expiação ilimitada? E aí, pessoal, quem tá falando aqui é Juliano Teologia de Esquina. Hoje nós vamos iniciar uma série contando a história de algumas igrejas protestantes do Brasil. Nosso convidado é o pastor Fernando Porto, ele é pastor da igreja presbiteriana, e ele vai contar um pouquinho da história da igreja presbiteriana e algumas crenças que são diferentes das demais igrejas evangélicas no Brasil. Vamos lá que o vídeo tá muito massa. Pastor Fernando, seja bem-vindo ao canal Teologia de Esquina. Se apresente para o nosso público. Pastor João, é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou o pastor Fernando Porto, da Igreja Presbiteriana de Bicaraí, no sul da Bahia. E nós estamos aqui para trocar uma ideia histórica, uma conversa histórica sobre o nascedouro da Igreja Presbiteriana no Brasil, mas a igreja já existia. Ela veio para o Brasil, né, e nós vamos bater esse papo aí. Beleza. Então, eu queria saber do senhor, pastor, tem algum significado específico o nome presbiteriana? A questão do nome presbiteriana, ela tem um cunho histórico, não é? Foi na Escócia que a igreja foi conhecida como igreja presbiteriana, por causa do sistema de governo, né, de presbíteros. E a nossa igreja, ela é a igreja cristã, reformada, presbiteriana. É cristã porque é uma igreja que ensina, né, as doutrinas bíblicas. É reformada porque o contexto do nascedor da igreja foi a reforma protestante. E calvinista, porque aderimos, né, aos 5 pontos calvinistas, lá do Sínodo de Dort. Ô, pastor, como foi que o senhor já falou essa questão de que a igreja presbiteriana já existe anos antes de chegar aqui no Brasil, mas como foi que ela chegou aqui no Brasil? Só fazendo um rápido resumo histórico, né, do presbiterianismo aqui no Brasil. E a nossa igreja também, a gente fala que o presbiterianismo é uma forma diferente de cristianismo, né? Por 3 razões. A primeira razão, pela origem da igreja presbiteriana. A segunda razão é em relação às características da doutrina, né, da igreja presbiteriana, e a outra é a característica do culto presbiteriano. Por isso que ela é uma forma diferente de cristianismo. Mas a origem da igreja, né, aqui no Brasil, ela se deu depois de 2 tentativas de implementação das igrejas calvinistas aqui no Brasil. Eles, então, pensaram em enviar um missionário para o Brasil. E o missionário Ashbel Green Simonton chegou aqui no Brasil no dia 12 de agosto de 1859. Ele tinha 26 anos de idade e morreu com 34 anos pela febre amarela. Ele morreu muito novinho, né, mas deixou aqui um grande legado, deixou igrejas formadas, né? A primeira igreja, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, no dia 12 de janeiro de 1862. A primeira igreja é oficializada em solo brasileiro. E Simonton, né, chegou no Brasil, e a história diz que quando ele chegou no Brasil, começou a ter diálogo com outro pastor, um pastor congregacional, mas ele percebeu uma coisa no Rio de Janeiro também quando ele chegou aqui no Brasil, que tinha 80% de pessoas não eram alfabetizadas. Uma das heranças da Igreja Reformada é que nós nos preocupamos com o desenvolvimento social das pessoas, não só com a parte espiritual, né, com a salvação da pessoa, mas nós também nos preocupamos com o desenvolvimento social, né, dos crentes, dos filhos dos crentes da igreja. Tanto se você for em São Paulo, você vai ver a herança da igreja presbiteriana, tem uma grande faculdade, né, tem o Mackenzie, tem o Andrew Jumper, tem outras faculdades também. E a igreja se preocupa, né, com esse desenvolvimento social, tanto dos ministros, dos filhos dos ministros, né, e também da sociedade em si. Outra questão, a igreja presbiteriana, ela é um cristianismo diferenciado por 3 tópicos específicos, não foi isso? E 3 tópicos específicos. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre esse? Uma das características da igreja presbiteriana é a sua forte ênfase na doutrina da soberania divina, né, sobre todas as esferas. Abraham Kuyper disse que não existe 1 centímetro da vida do cidadão ou de um país ou de uma cidade que Jesus não diga: tudo me pertence. O reino dele é um reino soberano, e Daniel, né, capítulo 4 e o capítulo 5 demonstra essa soberania de Deus, né, sobre o Estado, sobre os governos. Deus depõe quem Ele quer e tira quem Ele quer. Ele é soberano
sobre tudo e sobre todos. E muitas pessoas confundem, né, até mesmo os nossos irmãos presbiterianos, eles confundem, né, eles não sabem por que nós somos chamados presbiterianos. Nós não somos chamados presbiterianos não é por causa do nosso sistema de governo, é por causa da doutrina da soberania divina, né, porque esse é um aspecto diferenciado da nossa igreja. Seria o ponto distintivo. Exatamente. A grande ênfase, né, da nossa igreja é a soberania de Deus sobre todas as esferas, né? A nossa confissão de fé é de Westminster, que a igreja adotou, né, e os símbolos de fé também é chamado de símbolo de fé, né, a confissão de fé, o catecismo maior e o catecismo menor. Então, a nossa igreja ela é um pouco diferente das outras, porque a nossa igreja é confessional, ela tem a confissão. Então, o crente que chega na igreja presbiteriana, se ele não aderir à confissão da igreja, né, esse símbolo de fé, eles não podem ser batizados, porque senão vai criar problemas. Se ele não entender as doutrinas, né, que ele está aceitando, né? Então, se ele não entender que a soberania de Deus se relaciona com a doutrina da depravação total, com a doutrina da eleição incondicional, com a doutrina da expiação limitada, com a graça eficaz, com a perseverança dos santos, se ele não entender isso, ele não pode ser batizado, porque senão vai trazer problema, né, para a vida da igreja. Ele não vai estar num lugar onde ele vai ser feliz, onde ele vai se encontrar na vida espiritual, na vida eclesiástica. Então, pastor, na igreja presbiteriana existe essa questão distintiva pela sua doutrina, tendo em vista a soberania divina como um ponto-chave. O ponto-chave. E aí, no caso, o senhor apontou alguns tópicos aí específicos que é importante para quem está entrando na igreja presbiteriana, ele compreender e viver esses pontos específicos. Esses 5 pontos, né, que é chamado de 5 pontos calvinistas, você sabe que foi no sínodo de Dort, na Holanda, onde foi trazido esses pontos, né, calvinistas e os pontos arminianos. Os arminianos, né, lá perderam a batalha. Agora, uma pergunta que a gente faz é o seguinte: por que essa insistência, né, sobre a doutrina do livre-arbítrio, sobre a doutrina da expiação ilimitada, doutrina da eleição condicional? Se essa questão já foi resolvida em 1618 a 1619, em um sínodo que a igreja se reuniu para tratar especificamente desse tema. Aí, os 5 pontos calvinistas, né, eles prevaleceram no sínodo de Dort, foi chamado de os 5 pontos calvinistas. Mas esses pontos não são calvinistas, porque os profetas do Antigo Testamento já falavam sobre isso. O maior expositor dessas temidas doutrinas, né, que a gente fala, que a gente chama carinhosamente de doutrinas da graça, Jesus foi o maior expositor dessas doutrinas. Para ficar mais fácil aí para a memorização do pessoal, tem um anagrama chamada de TELIP. Aí ele coloca total depravação humana. Esse tema da total depravação, a gente entende que os homens, por serem depravados, eles ainda conserva algo de bom nele. Você deve ter alguém na sua cidade aí que não seja cristão, que ele faz boas ações. Quando nós dizemos que a pessoa é totalmente depravada, nós queremos dizer que o pecado, ele corrompeu o homem de tal maneira, né, que todas a parte da constituição humana, tanto da natureza humana quanto as faculdades, poderes da alma e do corpo, foram contaminadas pelo pecado. O outro aspecto dos 5 pontos calvinistas é a questão da eleição incondicional. É o que nós chamamos de predestinação. Né? Deus predestina uns para a vida e predestina outros, né, para a condenação. Está lá em Romanos capítulo 9. E esse capítulo aí foi a minha queda de braço. Eu ficava questionando como é que Deus é bom e salva um e condena outros. Foi uma luta, mas quando eu cheguei no capítulo 9 de Romanos, ali Deus me humilhou e mostrou que Ele é soberano, é Ele quem chama, é Ele quem rejeita, e que eu não tinha nada a ver com a rejeição dele. Não foi me dado nenhuma permissão para me abrir a cortina da eternidade e ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos, né, decidindo essa questão na eternidade. E não foi dada a nenhum ser humano. A questão da predestinação, né, está relacionada também unicamente ao amor e à misericórdia de Deus. Deus dá a misericórdia a quem Ele quer, e quem Ele não quer dar, a gente não tem nada a ver, né, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Né? Como que nós relacionamos, né, a soberania com a salvação? Entendendo que a salvação é um ato soberano de Deus, né, totalmente incondicional, porque o homem na salvação ele não faz nada. E a cruz é o lugar da nossa humilhação. Nós não podemos dar uma forcinha a Deus, né, como Abraão quis dar uma forcinha a Deus para cumprir o propósito. Então a salvação é completamente um ato soberano de Deus. Como Jonas disse, né, a salvação vem do Senhor. Né? A salvação é pela graça. Outro aspecto também da doutrina, né, dos 5 pontos calvinistas, é a expiação limitada. Né? E a pergunta que a gente faz: por que Cristo morreu? Né? Essa é uma pergunta interessante. Tem até um livro de Joe Owen, né? Ele vai trabalhar desse aspecto aí, da expiação limitada, né? Ele vai. Então, a gente percebe que Cristo não morreu por todo o mundo, morreu por um grupo específico de pessoas que Deus resolveu salvar na eternidade passada,
Tem uma palavra grega, boulé, você já deve ter estudado. Sim, A palavra sim. boulé fala do propósito eterno de Deus, né? De ter nos salvado. O segundo ponto, no caso, acaba meio que complementando esse terceiro ponto que o senhor apresentou. Sproul chama isso de são anéis de ouro da ligação da salvação. A expiação limitada não significa que a obra expiatória de Cristo tenha sido incompleta ou imperfeita. A obra de Cristo foi completa e perfeita. O termo limitada se aplica apenas à extensão da expiação. Daí a afirmação de que o sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação da humanidade toda, mas é eficiente para salvar apenas os eleitos. E o quarto ponto? Quarto ponto, a gente chama de irresistível graça ou graça eficaz. Alguns teólogos chamam de graça eficaz porque eles entendem que há menos impacto, né, na compreensão das pessoas. Porque quando fala de irresistível graça, está dizendo que Deus traz a pessoa à força, né? Pega a pessoa pelo colarinho e fala, você vai vir para o meu reino, né? Não. Graça irresistível de Deus é quando Deus fala ao coração do pecador, né? É quando o pregador está pregando a mensagem e o Espírito Santo internamente no coração do indivíduo testifica aquelas verdades no coração dele, na mente, né? Ilumina o coração e a mente. E aí ele vai resistir o chamado quando Deus fala assim, venha filho para o meu reino. Por isso que a gente chama de irresistível, porque é Deus falando diretamente com o pecador. Então nós falamos que a irresistível graça é nesse sentido, quando a pessoa é eleita, né? Desde a eternidade, aquela pessoa já pertence a Cristo. Essa eleição precisa se dar historicamente onde a pessoa está no local e quando Deus chamar, não é? E quando Deus chama, Deus invade o coração mesmo. Deus mete o pé no coração do pecador, né? Porque ele é soberano, ele sopra, né, onde quer. Jesus disse isso para Nicodemos, o Espírito sopra onde quer. O Espírito de Deus também é soberano, né? Ele sopra onde quer, ele faz o que quer, ele dá dom a quem quer. E o quinto ponto, né? Isso, a perseverança dos santos. Muitos teólogos, né, definem essa doutrina como a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual essa obra, não é, da graça de Deus, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa até chegar ao fim. Jesus também é o expositor dessa doutrina. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, Jesus foi o maior expoente das doutrinas da graça, né? Os profetas também, todos eles fizeram essa exposição das doutrinas da graça. Só para lembrar aqui o pessoal, quando o senhor está falando doutrina da graça, o senhor está englobando o que o senhor, como o senhor disse, que carinhosamente chama essa TELIP, né, aqui em português, no caso é chamado de doutrina da graça. Doutrinas da graça, ela é chamada Doutrinas carinhosamente. Da graça. Você pode ver que sim. As expressões aqui que nós usamos, a soberania de Deus perpassa todas elas, né? Porque a salvação é um ato de Deus, ela pertence somente a Deus. É Deus quem salva. Os pontos de destaque, de distintivo, é a soberania divina, depois as doutrinas da graça, no caso que o senhor já comentou elas, e o senhor apresentou um terceiro que, se eu não me engano, foi o culto. Comente um pouquinho sobre o culto, essa questão do culto. A questão do nosso culto ele é um pouco diferenciado, porque nós temos um princípio chamado princípio regulador do culto. Significa que o culto, né, ele deve ater-se às normas das Escrituras. As Escrituras é quem rege o culto, e não a cultura que diz o que o culto tem que fazer, entendeu? Muitas pessoas estão confundindo, né, o culto a Deus com entretenimento. Por exemplo, trazendo o teatro para dentro da igreja, jograis, outros aspectos da cultura, querendo dizer com isso que está querendo atrair a cultura para a igreja. Mas, na verdade, a pessoa está trazendo a cultura, né, para o culto. Não é a forma correta, né, de se cultuar a Deus. O culto a Deus é simples, não precisa de muita parafernália, não precisa de muito enfeite. Esse princípio regulador do culto é uma característica, né, nossa, do presbiterianismo. Né? Sim, isso também coloca Deus como centro, né, do culto. Ele é o centro do culto, não é o pastor, não são os presbíteros. Deus é o centro, o culto é teocêntrico, né? Deus no centro do culto. Eu faço questão de mencionar todas as vezes que eu vou abrir o culto, né? Toda vez que eu vou começar a dirigir o culto, eu sempre uso a expressão, irmãos, nós estamos diante da face de Deus, né? Aquela expressão que os reformadores cunharam, né? O corandel. Então isso é bonito quando a igreja entendeu que ela tá ali diante da face de Deus. Uma outra característica da nossa igreja é essa questão do culto, né? O culto presbiteriano, ele é diferenciado de outras igrejas porque é simples, tem como centralidade a pregação da palavra de Deus, e o método que nós usamos é a exposição bíblica, né? Nós não usamos o diretório do culto, né, da Assembleia de Westminster,
nós usamos o princípio regulador do culto, que é ter a Bíblia como a centralidade do culto na pregação bíblica, sem nenhuma informalidade, né? Nosso culto o culto é solene, reverente, simples e despojado, né? O culto alegre. E a vida do crente reformado é uma vida de culto eternamente a Deus, né? Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, 1 e 2. Então nós precisamos entender isso, né? Porque isso é bíblico, né? Às vezes a pessoa fala assim, você é calvinista porque você faz isso, isso, isso. Eu falo bem, bom, se você me chama de calvinista porque eu sou bíblico, então não me ofende, isso não me ofende nada, entendeu? Sempre falo para as pessoas também o seguinte, nós não acendemos incenso para Calvino, nós não seguimos a um homem, seguimos a uma tradição, que começou com Lutero na Alemanha, Zwinglio na Suíça, depois veio Calvino, junto com Guilherme Farel, e deu continuidade ao que Zwinglio havia iniciado lá na Suíça, na cidade de Genebra. E depois veio George Wishart e também John Knox, né, da Escócia, para estudar na Universidade de Genebra, e depois voltaram para a Escócia, e lá eles iniciaram a reforma. Então, nós seguimos uma tradição, não seguimos um homem só. Então, só recapitulando, 3 pontos distintivos, que é a soberania divina, as doutrinas da graça, que é a Telipe, e a questão do culto, que tem tem um princípio regulador do culto. Pastor, eu queria que você pudesse agora indicar site, um livro, onde as pessoas possam encontrar mais informações, ou até mesmo essas informações que o senhor passou para que o povo possa estar procurando. Tem o livro de Adão Carlos Nascimento, é um livro que a gente usa aqui no discipulado, chamado Profissão de Fé. Esse aqui seria um resumo bom e com conteúdo, entendeu? Conteúdo muito bom também. Tem também no nosso site, né? Várias indicações lá de livro. Pastor, muito obrigado pela disposição que o senhor teve de poder tirar esse tempo para poder conversar com a gente aí. Que Deus continue abençoando o senhor, abençoando sua família também, meu amigo. Tá bom, Deus abençoe também. Foi um prazer estar falando com você, né? E que Deus possa continuar abençoando o seu ministério aí, a sua esposa, a sua família. E aí, gostou do vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou, se você concorda, se você discorda. Mas também lembre-se de estar se inscrevendo no nosso canal, curtir e compartilhar também com outras pessoas no Facebook, em grupos de WhatsApp, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E até o próximo vídeo.